Só você é você. E esse é o seu superpoder. Existe um cara na psicologia, o Rogers, que ele fala que uma das coisas mais importantes da vida é ser aquilo que se é. Porém, por mais óbvio que isso possa parecer, com a globalização, o desenvolvimento das tecnologias e diversos outros pontos, hoje nós temos muito mais opções em relação àquilo que eu quero ser, a forma como eu quero ser visto. Então, tudo isso acaba implicando numa certa complicação dentro da nossa construção de identidade. Essa construção normalmente acontece ali mais ou menos no nosso período da adolescência, que é normalmente quando a gente tende a se afastar um pouco da nossa família e tentar se aproximar dos nossos amigos para tentar entender mais ou menos aonde eu me encaixo, aquilo que eu gosto, aquilo que não, porque a ideia é que a nossa família é aquilo que já vem pronto, né? Você tem que agir dessa forma, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E dentro das nossas outras relações é uma coisa muito mais de liberdade, se é que a gente pode colocar dessa forma. E é justamente por isso que a gente vê muitos adolescentes ali pintando o cabelo, querendo fazer cortes diferentes, justamente para tentar provar ali a sua identidade e tentar perceber com o que se identifica, o que faz sentido e o que não faz. Só que com toda essa globalização e esse desenvolvimento das tecnologias que a gente falou ali atrás, com o acréscimo do nosso desejo de agradar ao outro, se a gente não desenvolve um trabalho, de autoconhecimento para conseguir entender quais são os nossos valores e aquilo que é inegociável para nós, isso pode se estender por muito mais tempo e acabar sendo ali muito mais prejudicial dentro desse contexto da gente conseguir se entender nesse mundo, que por si só já é complexo. E partindo dessa ideia, tem um outro cara da psicologia, o Viktor Frankl, que fala que existem duas coisas, dois modos que fazem com que a gente não consiga atingir essa autenticidade, que a gente não consiga ali ser quem nós somos. O primeiro ponto é o conformismo e o segundo ponto é o autoritarismo. No conformismo, nós estamos fazendo aquilo que a gente acha que as pessoas estão esperando de nós. É como se a gente fosse só seguindo o bonde. E esse é um grande ponto, principalmente na questão das tecnologias, porque hoje nós temos os influencers, que como o nome já diz, ele te influencia em diversos aspectos da sua vida. Então, se você não tem uma questão ali pessoal muito bem estruturada, é muito fácil que a gente se deixe levar por aquilo que a gente acha que é a tendência, por aquilo que a gente acha que é bacana, e a gente vai fazendo meio que no automático, seguindo a boiada, e isso vai causando um certo desconforto, justamente porque a gente não está conseguindo seguir aquilo que é importante para nós, mas aquilo que nos é colocado através, seja dessas influencers ou mesmo de colegas próximos, pelo desejo de agradar. E só lembrando que o desejo de agradar, ele é uma coisa muito mais primitiva do que a gente imagina. Se a gente voltar lá atrás na nossa história, na pré-história realmente, e a gente observar qual era o contexto, a gente precisava do outro para poder sobreviver, para ter uma maior chance de sobreviver. Quando nós vivíamos em grupos maiores, nós tínhamos maiores chances de vencer ali possíveis predadores e assim conseguir procriar e, enfim, ter uma vida ali mais plena por mais tempo. Então, se eu precisava estar em grupos, naturalmente eu precisava ser aceita por esse grupo. Então, percebe como esse nosso desejo de agradar, ele é muito mais primitivo? E aqui já entra o primeiro questionamento. Por que você se preocupa tanto em agradar as pessoas? Uma coisa é a gente agradar, em certos termos, as pessoas que são da nossa convivência e que respeitam aquilo que nós somos. Uma outra coisa é eu deixar de ser quem eu sou, eu deixar os meus valores de lado para querer agradar pessoas que às vezes nem estariam na nossa vida se não fossem por essas escolhas que a gente faz, que não condizem com quem a gente é. Agora, falando do outro ponto, o autoritarismo, como o nome já diz, é uma questão autoritária. É quando tem alguém mandando e desmandando, dando ordens ali sobre como nós deveríamos ser. E aqui, de novo, a importância da gente se conhecer e entender quais são os nossos valores inegociáveis para que eu consiga ter um julgamento crítico de questionar esse possível autoritarismo. E é claro que aqui a gente também pode falar sobre o ponto de querer agradar ao outro,
Porque dependendo de onde se estabelece esse autoritarismo, quais relações, muitas vezes essa obediência pode vir justamente porque eu não quero desagradar essa outra pessoa. E de novo a gente traz esse questionamento de tentar entender qual é o grande ponto de desagradar o outro, porque eu preciso tanto ali agradar essa pessoa. Essa pessoa ou outras relações. A gente também pode falar sobre as instituições de trabalho, religiosas, enfim, diversos lugares em que a gente está inserido e que é importante a gente questionar o que está em jogo nessa questão dessa obediência sem julgamento crítico. A obediência ela não é um problema, de novo, mas sem julgamento crítico ela se torna sim uma coisa que te rouba de você. Então, se você se identifica com alguma dessas coisas, se você percebe que tem sempre um desconforto de tentar tentando ali ser aquilo que você não é, mudar sempre as suas escolhas para poder caber num lugar que talvez não seja para você, é importante a gente entender que essa autenticidade ela não vem pronta. Então é necessário todo um trabalho para a gente conseguir desenvolver, a gente conseguir ter contato e desmistificar essa ideia daquilo que faz ou não sentido para a sua vida, daquilo que cabe ou não dentro da sua vida. E para a gente deixar esse desenvolvimento de autenticidade acontecer, é claro que existem as questões óbvias, né? Que é a gente partir para o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para aí eu conseguir expressar isso a partir da minha autenticidade. E talvez os caminhos em que a gente mais pensa a respeito, sei lá, a própria terapia, a meditação, que são ferramentas fantásticas de autoconhecimento. É lógico que eu sou suspeita para falar sobre isso, mas eu gostaria de trazer uma coisa a mais, que é viva o maior número de experiências que você puder. Porque bacana, na terapia, na meditação e em diversas outras ferramentas a gente consegue ter um contato muito bacana com aquilo que a gente é. Mas se a gente não vive algumas experiências, a gente não tem contato direto na prática se aquilo é de fato algo que cabe para mim ou não. Dando até alguns pequenos exemplos, eu sou uma pessoa que adoro ir para o meio do mato, adoro acampar, adoro ir para a praia, gosto muito desse contato com a natureza. Mas eu só sei disso sobre mim porque eu estive em contato com a natureza, porque eu tive que acampar ali a primeira vez. Eu fui para a praia algumas vezes para perceber como eu me sentia dentro dessa experiência. Então, se você tiver condições, é claro, vá para a terapia, pratique meditação, pratique a autopercepção, porque é muito importante dentro desse processo, dessa construção, mas vá viver o maior número de experiências. Claro que com responsabilidade, porque também não é bagunça, né? E tanto não é bagunça que não é só também sair vivendo o maior número de experiências. A gente também precisa trabalhar a nossa autopercepção, que foi tema ali de um dos últimos vídeos, inclusive. Que é justamente eu conseguir viver essas experiências e me perceber dentro delas. Porque não adianta nada eu só sair vivendo e não conseguir entender, peraí, eu gostei disso daqui, ou não gostei, foi muito legal, ou não foi nada legal. Ou eu posso até ter gostado, mas eu não quero viver de novo. E por aí vai ali essa necessidade desses questionamentos, desse entendimento com a gente mesmo, pra gente conseguir construir essa identidade e aí sim poder expressar isso a partir dessa autenticidade e firmar aquilo que nós somos, os nossos valores, aquilo que é importante para nós e aquilo que não é. Faz sentido para você? E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de deixar um questionamento para ficar ecoando aí dentro das suas próximas escolhas, que é o que você faria diferente se não tivesse medo da opinião das outras pessoas? É isso, espero que tenha feito sentido, espero que você tenha gostado. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!